Oi, meus amores! Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que são os gêneros textuais, tá? Mas o que são os gêneros textuais? Vamos pensar da seguinte forma. Nós vivemos em um mundo letrado, ou seja, ao nosso redor sempre vai haver comunicação, seja ela escrita, seja através de imagens ou símbolos. E essa comunicação, ela pode ser representada de diversas formas, de diferentes textos. Então, sempre que nós falamos em gêneros textuais, nós estamos nos referindo aos diferentes textos que estão em circulação na nossa vida e na nossa sociedade. Vamos falar sobre os gêneros textuais. Antes, vamos refletir. Você sabe o que são gêneros textuais? Quais gêneros você conhece? O que mais gosta de ler? Então, vamos pensar um pouquinho. Sempre que a gente fala uma palavrinha gêneros textuais, nós estamos nos referindo aos tipos de textos, tá? Então, pensem um pouquinho. Quais gêneros vocês conhecem? Ou seja, quais tipos de texto você conhece? E quais você gosta de ler? Pensem, reflitam, para nós podermos dar continuidade. Vamos recordar, vamos relembrar alguns conceitos, algumas ideias da nossa língua portuguesa. Na língua portuguesa, nós temos o alfabeto, que é composto pelas letras A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. Tenho certeza que vocês já conhecem todas essas letrinhas. Onde, dentro do alfabeto, nós temos as vogais, que são as letrinhas A, E, I, O, U, e nós temos as consoantes, que é composta pelas letrinhas B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y e Z. Então, sempre que nós temos a reunião, né, a junção das vogais com as consoantes, nós temos o nosso alfabeto. E quando nós juntamos, quando a gente pega uma consoante e uma vogal, juntas elas formam uma sílaba, tá? Como exemplo, eu peguei a letrinha C, que ela é uma consoante, e peguei a letrinha A, que ela é uma vogal. Juntas, elas formam a sílaba K. O que é uma sílaba? Sílaba, ela é um pedacinho de uma palavra. É como se pegássemos uma palavra e dividíssemos ela em pedacinho. Por exemplo, vamos observar a palavra pato. Separar
separando em sílabas, temos pa, to. Portanto, temos duas sílabas na palavra pato. Lembrando que a sílaba, além de ser um pedacinho de uma palavra, ela é composta por uma vogal e uma consoante. E quando nós juntamos sílabas, que elas formam sons, nós formamos palavras. E quando nós temos uma ou mais palavras que expressam sentido completo, temos uma frase. Ou seja, quando nós juntamos uma ou mais palavras que querem dizer alguma coisa para o leitor, que transmitem alguma comunicação, alguma informação, que o leitor consegue compreender através da leitura, então temos uma frase. E quando eu tenho várias frases, uma organização de frases, de palavras e de expressões que são escritas por um autor e que constitui uma comunicação entre autor e leitor, nós temos um texto, tá? Então, por que o texto constitui uma comunicação entre autor e leitor? Porque quem lê, que é o leitor, consegue compreender, consegue entender o que o autor escreveu, a mensagem que o autor quis passar. Então, quando há essa comunicação, seja através de palavras ou através de imagens, é um texto. Lembrando que os textos, eles podem ser verbais ou não verbais. Ou até mesmo uma linguagem mista, tá? Mas, professor, o que é um texto verbal? O que é um texto não verbal? E o que é um texto em linguagem mista? Quando nós falamos em texto verbal, são todos os textos que são escritos através de várias frases, de várias palavras, de várias expressões, que existe essa organização. Como exemplo, aqui no cantinho esquerdo eu coloquei um exemplo do texto Chapeuzinho Vermelho. Ele é um texto verbal. E um texto não verbal é aquele texto onde ele é escrito através de imagens. Ou seja, o leitor compreende a mensagem interpretando as imagens, os símbolos, tá certo? E pode haver texto misto, com linguagem mista? Sim, pode haver. Que é o caso dos textos em que trazem linguagem verbal e não verbal juntos. Vou mostrar alguns exemplos. Aqui, nesse slide, nós temos alguns exemplos de textos. A primeira imagem, nós temos um bilhete. Ele é um texto verbal. Na segunda imagem, nós temos os gráficos. Gráficos são textos não verbais, mas eles trazem uma mensagem através da sua interpretação. Placas de trânsito, placas de avisos, como é o caso dessas duas placas de proibido estacionar e proibido fumar, são placas em que elas trazem imagens, mas através das imagens vocês conseguem compreender a informação, qual a mensagem que aquele texto quer passar. Então, sempre que vocês estão andando pela rua e vocês veem esse Ezinho com esse círculo e essa faixa vermelha, vocês sabem que é proibido estacionar. Não precisa estar escrito que é proibido estacionar. Só pelo símbolo vocês já compreendem a mensagem. Essa segunda imagem aqui no meio, no canto esquerdo, é uma linha do tempo. Ela é um texto misto, porque ela traz linguagem verbal
e linguagem não verbal, ou seja, ela traz desenhos para representar informações e também traz frases, expressões para explicar um determinado conteúdo. Aqui no centro, essa imagem onde o título é Cenário das Mídias Sociais no Brasil. Essa imagem aqui. E essa plaquinha de proibido fumar são textos com linguagem mista. Por quê? Ao mesmo tempo que nós temos imagens que nos faz compreender determinada informação, nós também temos a presença da linguagem verbal, ou seja, de palavras, frases, de textos que ajudam a explicar o que o autor quer dizer, a mensagem que o autor quer passar. Por isso que quando fazemos leituras, sempre é importante que preste muita atenção para fazer uma boa interpretação. E essa última imagem, aqui no canto esquerdo, ela é uma tirinha, tá? Um pedacinho de uma história em quadrinhos, onde eu tenho linguagem verbal, que são os textos indicando as falas, os pensamentos, o que está acontecendo na história, e tem as ilustrações, que são os desenhos para ilustrar o que está acontecendo. Assim, quando o leitor for ler, facilita a interpretação. Agora que a gente já fez essa recordação, essa breve recordação, nós vamos falar um pouquinho dos gêneros textuais. Você sabe o que são gêneros textuais? Como dito no começo, são os tipos de textos. Então, na nossa sociedade, no nosso mundo, nós somos rodeados por diferentes tipos de textos, tá? Então, nós devemos compreender cada um deles, reconhecer as características e quando nós nos deparamos com um determinado texto, somente ao fazer a leitura observar, nós saberemos de qual tipo de texto se trata, tá bom? Como exemplo, aqui no canto direito coloquei uma imagem da árvore dos gêneros textuais, que traz vários gêneros, ou seja, vários tipos de textos e suas determinadas características. Agora nós veremos um pouquinho de cada tipo de texto e um exemplo de como ele é, para facilitar a visualização e a compreensão. Então, vamos lá. Vamos ver um pouquinho dos gêneros textuais. O bilhete. Todos vocês têm certeza que já trabalhou o gênero bilhete. Mas o que são bilhetes? Os bilhetes são mensagens simples, escritas de forma clara e rápida, em um pequeno papel. Eles são usados como meio de comunicação entre as pessoas, como se fosse um pequeno aviso ou lembrete. Aqui no canto direito nós temos um exemplo de um bilhete. Olha só. Mariana, traga sua boneca para brincarmos em minha casa. Vamos fazer uma comidinha. Convide a Paulinha também. Um beijinho de sua amiga Thalita. 20 de dezembro de 2016. Então, a amiguinha Thalita deixou um bilhetinho para a amiguinha Mariana. Ou seja, para lembrar a amiguinha de levar a boneca e convidar a Paulinha para elas poderem brincar. Então, veja, o bilhete ele é um gênero curtinho, um gênero simples, onde traz um recadinho, um lembrete entre pessoas que estão fazendo uma determinada comunicação. Depois, nós temos a carta. A carta ela é um gênero textual utilizado quando queremos nos comunicar com pessoas próximas a nós, como amigos ou familiares.
a fim de contarmos as novidades e trocarmos informações. A principal característica desse gênero é a existência de um emissor, que é o remetente, ou seja, quem está escrevendo, e um receptor, que é o destinatário, ou seja, quem vai receber aquela carta. Antigamente era muito comum troca de carta entre as pessoas, até porque não existiam os meios de comunicação que existem hoje. Mas os meios tecnológicos foram se modernizando, então hoje em dia ela é pouco usada, mas ela é um gênero bastante conhecido, tá bom? Como exemplo, eu coloquei aqui uma carta para vocês observarem a característica. Como nós vimos aqui, a carta tem um emissor, que é quem está escrevendo, também conhecido como remetente, e o receptor, que é quem vai receber essa carta, também chamado de destinatário. Tá? Então, toda carta, primeiramente, começa como? Com a identificação do local e a data que ela está sendo escrita. Logo abaixo, o receptor, que é o remetente, vai escrever uma saudação. Nesse caso, o receptor colocou querida prima Gabi, tá? Uma forma carinhosa de chamar o destinatário. No corpo da carta, que é tudo isso que está escrito, o remetente ele vai contar o que está acontecendo, contar as novidades, transmitir alguma mensagem para as pessoas, fazer essa troca, tá? E no final da carta, nós temos a despedida. Veja que o remetente se despediu colocando beijão. E tem a assinatura. O que é a assinatura? Quem escreveu a carta vai assinar, ou seja, quem receber, que é o destinatário, vai saber quem foi que escreveu para ele, tá? Então, sempre que nós nos depararmos com um gênero que possui essa estrutura, nós estamos trabalhando com o gênero carta. E o e-mail? O e-mail é um gênero textual usado principalmente pelo meio eletrônico, ou seja, hoje em dia é um meio bastante utilizado, é um gênero muito utilizado, principalmente para as pessoas se comunicarem através do celular ou através de computadores. Por que o e-mail hoje em dia é mais utilizado que a carta? Devido à sua rapidez de entrega, tá? Porque quando alguma pessoa envia um e-mail, claro que com o auxílio da internet, o destinatário recebe em questão de segundos, tá? Então, as pessoas hoje em dia usam muito o e-mail devido à agilidade do recebimento. Então, as pessoas utilizam frequentemente, o que significa correio eletrônico. Se a gente parar para comparar, o e-mail é como se fosse uma carta eletrônica, onde quem escreve vai colocar o destinatário, que é o para, vai colocar o e-mail do destinatário, vai colocar o assunto, de qual assunto está se tratando o e-mail, e mais abaixo tem o corpo do e-mail, tá? Onde você vai seguir as mesmas ideias da carta, vai colocar o assunto que vai se tratar, vai ter a saudação e vai ter a despedida. Temos também história em quadrinhos. Tenho certeza que todos vocês conhecem as histórias em quadrinhos, tá? História em quadrinhos também é conhecido como HQ. O que significa HQ? Abreviação, o H de histórias e o Q de quadrinhos, tá? Então, histórias em quadrinhos é o nome dado à arte de narrar histórias por meio de desenhos e textos dispostos em sequência, normalmente na horizontal, ou seja,
As histórias em quadrinhos são desenhos onde eu tenho principais características: balões, que representam a fala dos personagens. Temos também dentro dos balões as onomatopeias. O que são onomatopeias? É a escrita dos sons que seriam emitidos, né? Se aquela situação acontecesse de verdade. E, através da interpretação do desenho, da interpretação da leitura das falas dos personagens e como acontece a história, o leitor consegue identificar a mensagem, consegue identificar, entender, compreender a história. Geralmente, as histórias em quadrinhos trazem um pouquinho de humor, tá certo? Tenho certeza que vocês conhecem muito bem. E por que na horizontal? Porque eles têm esse formato, tá? Observe. O diário. Os relatos diários também é um gênero textual? Também é um gênero textual. Por quê? Ele é escrito numa linguagem informal, onde sempre registra a data, e o próprio escritor é o destinatário. Normalmente é utilizado para apontar os conhecimentos importantes do dia a dia, com o objetivo de guardar as lembranças e desabafar, tá? Então, o diário é quando o autor, ou seja, quem está escrevendo, vai relatar o que aconteceu naquele dia. Sempre coloca também a data, tá? Se você quisesse complementar, né, que no exemplo o autor colocou somente terça-feira, mas poderia completar colocando o dia, o mês e o ano, tá? E o autor, ele vai descrever com as suas próprias palavras, com a linguagem informal, uma linguagem como falada, onde ele vai descrever o que aconteceu no dia a dia, descrever o que ele está sentindo, o que ele tem vontade de fazer, os pensamentos dele. Geralmente, quem escreve diário não compartilha com as pessoas, tá? Então, a forma da pessoa desabafar, guardar lembranças, tá? Bula de remédio. Acredito que vocês também conhecem. É um gênero textual descritivo, dissertativo, expositivo, injutivo, que tem por obrigação fornecer as informações necessárias para o correto uso do medicamento. Como assim? A bula de remédio, tenho certeza que vocês já viram. Quando nós vamos na farmácia e compramos um remédio novo, ele vem geralmente numa caixinha, onde a caixinha traz identificações daquele remédio. Mas quando nós abrimos o remédio, dentro dele tem um papelzinho dobrado. Aquele papelzinho é a bula. Dentro daquele papelzinho tem o nome do remédio, geralmente tem o nome farmacêutico do remédio e tem as informações ao paciente, ou seja, informações do que contém dentro daquele remédio, a composição dele, quantos gramas ou quanto ml tem dentro daquele remédio, aquela composição. Geralmente, nas bulas trazem indicações, ou seja, para que serve o remédio, né? Ou seja, para tratar o que aquele remédio é indicado. Contraindicações, ou seja, quem não pode tomar aquele tipo de remédio, quais pessoas não podem tomar. Reações adversas também trazem nas bulas. O que são reações adversas? São coisas que podem acontecer com a pessoa. Quando ela toma um remédio, ela pode ter algum daqueles sintomas. A posologia. O que é a posologia? É a forma como aquele remédio deve ser ministrado. Ou seja, como ele deve ser tomado, né? Quantas vezes por dia, quantos comprimidos ou quantos ml. Claro que o médico, na receita, já vai prescrever, mas a posologia também vem com uma sugestão como deve ser tomado.
E também tem a apresentação, ou seja, como aquele remédio ele é fabricado, se é em frascos, se é em cápsulas, quantas cápsulas costumam vir, quantos comprimidos, ou se é em frascos, com quantos ml cada frasquinho, tá certo? Nós temos o poema. O poema, ele é um gênero textual que utiliza palavras como matéria-prima. E ele é organizado em versos, estrofes ou prosa, ou seja, ele possui uma estrutura, tá? Alguns são centralizados, outros podem ser todo retinho, certo? Onde tem estrofes, tem versos, muitas vezes pode conter rimas, tá certo? Então possui esse tipo de estrutura. Fábulas, também muito conhecidas por vocês. As fábulas ela é uma narrativa no qual os personagens são geralmente animais e os animais, que são os personagens, eles possuem características humanas. As fábulas podem ser escritas em prosa ou em verso, ou seja, pode ser escrita em forma de texto ou em forma de poema, tá? E além dos animais possuírem características humanas, também sempre traz uma lição de moral no final da história, uma conclusão. Ou seja, a fábula, depois que traz a história, depois que o texto traz a história, sempre tem a moral, que é uma lição, é um ensinamento que a fábula quer passar para o leitor. Nós temos as lendas. Tenho certeza que vocês já ouviram alguma lenda, né? Existem diversas lendas, mas principalmente vocês escutam mais geralmente na época do folclore, em agosto, tá? As lendas são narrativas fantasiosas transmitidas pela tradição oral através dos tempos, ou seja, de tempos em tempos as pessoas contam as lendas, tá? Então ela possui caráter fantástico ou fictício, que combina os fatos reais e históricos com fatos irreais, que são meramente produto da imaginação aventuresca humana. Uma lenda pode também ser verdadeira, tá bom? Então, geralmente, vocês conhecem muitas lendas. A lenda da Iara, por exemplo, a lenda do Boto Cor-de-Rosa, do Saci Pererê, do Curupira, da Caipora, tá? Mas, geralmente, são textos onde foram escritos por alguém, tem autores, mas quem escreveu ouviu de outra pessoa, ou seja, passou-se de geração em geração. Uma pessoa foi contando para outra. E podem ter fatos reais, mas também podem ter fatos imaginários. Então, existe essa mistura nas lendas. Texto informativo. O texto informativo é aquele no qual o autor apresenta, de forma rápida, uma informação, transmite clareza e informações sobre um determinado assunto, tá? Onde as informações são claras, onde a partir do momento que o leitor lê, ele vai compreender as informações sobre aquele assunto e não vai restar dúvidas daquelas informações, tá? Aqui como exemplo, nós temos a leitura informativa do caracol, onde fala as características do animalzinho, como ele é, como ele fica e onde ele vive, tá bom? Esse texto foi retirado da Enciclopédia Delta Universal, certo? Então, o texto informativo vai trazer informações. Então, a interpretação, ela é clara, é bem clara. A partir das informações, você sabe o que acontece, quais são as características. E a entrevista?
Provavelmente acredito que vocês já viram muitas entrevistas na televisão, mas a entrevista ela também é um gênero onde ela pode ser escrita também, tá bom? Ela é uma conversa entre duas pessoas ou mais pessoas, onde o entrevistador é quem faz as perguntas e o entrevistado, tá? Primeiro são os envolvidos na entrevista, o entrevistador e o entrevistado. E nessas perguntas, o entrevistador faz perguntas para o entrevistado para poder obter informações. Como exemplo, tá? Nós temos aqui uma imagem de duas pessoas, né? O entrevistador é esse de marrom e o entrevistado é esse de azul. E aqui nós temos a relação das perguntas, onde o entrevistador fará para o entrevistado e ele irá responder, tá bom? Então, a entrevista também é um gênero textual. O texto teatral. Então, quando nós vemos ou assistimos uma peça de teatro, nós vemos lá no palco ou na televisão os atores interpretando, falando, né? Contando uma história. Mas para aqueles atores estarem lá fazendo aquela interpretação, assumindo os papéis dos personagens, antes deles irem para o palco desenvolver, né? Trabalhar como ator, eles tiveram que fazer a leitura e estudar algum texto. O texto que eles estudam é chamado de texto teatral. Por quê? O texto teatral ele é bem semelhante ao texto narrativo em relação às características. E possui fatos, personagens, contam história, tem um enredo, sempre vai acontecer em determinado lugar, tem uma sequência de fatos que acontece, tá? Tem uma complicação, um conflito que acontece lá, tem lá aquele clímax que é a resolução daquele conflito e tem o desfecho, tá bom? E aqui, ó, do lado direito eu coloquei um exemplo de um texto teatral, onde geralmente antes aqui, ó, no comecinho, nós temos aqui, ó, narrador, que é quem vai ler a história. Então, essa é a fala do narrador. Personagem formiga. Então, depois que o narrador falar, é a vez da personagem formiga. Então, aqui na frente é a fala da personagem formiga, tá? Depois nós voltamos aqui, ó, com a fala do narrador. A fala do personagem sol. Então, tem uma sequência de fatos e também ela é organizada através de uma sequência, onde os participantes, né, têm que respeitar a ordem dos fatos e a ordem de cada um dos participantes. Por isso que eles têm que estudar, decorar os textos, decorar a fala e decorar a vez que ele tem que falar, tá certo? O mito. O mito são narrativas utilizadas pelos povos gregos antigos que explicam fatos da realidade e fenômenos da natureza, tá? Como, por exemplo, explicar a origem do mundo, do homem, como era antigamente, como eram compreendidos por eles. Fala sobre personagens sobrenaturais, sobre deuses, sobre heróis, tá certo? Então, é importante vocês saberem que o mito ele é um texto, tá? Ele possui essa característica, certo? Mas não é um conto de fada e nem uma lenda. Ele simplesmente explica fatos que ocorreram na antiguidade, fenômenos que ocorreram na natureza antigamente. São histórias que tentam trazer essas explicações. Resenha, tá? A resenha é uma descrição minuciosa, ou seja, detalhadinha, onde ela é pequena e apresenta fatos, ou seja, apresenta de forma breve, de forma rápida,
o conteúdo de uma obra. Só que na resenha é importante observarem que existe, além do resumo, a crítica, né? Ou seja, quem escreve a resenha acaba colocando também um pouquinho aí da sua opinião. Então, é uma síntese das ideias fundamentais da obra, bom? É alguém, o autor vai escrever sobre um determinado livro, um texto super curtinho, onde traz as ideias principais daquela obra, daquele livro, e dentro dessas ideias o autor também coloca um pouquinho da sua opinião, as conclusões que ele chegou depois que ele fez a leitura de um determinado livro. A receita, tenho certeza que todos vocês conhecem a receita, tá? A receita, ela é um gênero textual? Ela é um gênero textual onde ela apresenta duas partes principais, que são os ingredientes e o modo de preparo, ou o modo de fazer, tá? Então, toda receita vai ter o título, ou seja, qual alimento, o que está sendo preparado, é o nome daquele alimento. Seja uma bebida, seja um bolo, uma comida salgada, uma comida doce, tá certo? Os ingredientes, o que são os ingredientes? São os itens, tá? Que serão utilizados naquela receita. Eles podem vir com ilustrações ou podem vir listados, tá? E o modo de preparo, ou seja, qual é o passo a passo que o leitor ou a pessoa que vai preparar deve seguir para poder executar aquela receita. A crônica. A crônica é um gênero textual que ela é uma narração curta, tá bom? Porque a narração ela é um texto que vai narrar algum fato, narrar alguma coisa, tá bom? Geralmente, ela pode aparecer em livros? Pode aparecer em livros, mas aparece em revista, em páginas de jornais ou mesmo na rádio, tá certo? Onde traz humor, tá certo? Conta uma história e dentro dessa história tem um pouquinho de humor, tá? Então, nós temos vários tipos de crônicas, como eu coloquei aqui para vocês. Temos crônica descritiva, narrativa, dissertativa, humorística, lírica, poética, jornalística, tá certo? Adivinha, essa eu tenho certeza que vocês conhecem. A adivinha ela é um gênero com perguntas em formatos de charada, desafiadoras, que fazem as pessoas pensarem e se divertir. São criadas pelas próprias pessoas e fazem parte da cultura popular e do folclore brasileiro, tá? Como exemplo, eu coloquei aqui, ó, duas adivinhas, bom, para vocês verem. São os famosos o que é, tá certo? O jornal. Tenho certeza que em algum momento vocês também já viram um jornal. Ele é um meio de comunicação impresso, tá bom? Porque impresso geralmente ele é um papel bem grande, parece um livro, tá? Aqui do lado direito eu coloquei a capa do jornal Joca, que ele é um jornal voltado para o público infantil, para as crianças, tá bom? Público infantil e infanto-juvenil. Mas nós também temos outros jornais, como na imagem aqui abaixo. Folha de São Paulo, o Globo, o Estado de São Paulo, o Estadão, tá? Dentre outros jornais que existem, diversos jornais no nosso país, tá bom? Ele é um meio de comunicação e o produto dele é derivado de um conjunto de atividades, denominado jornalismo, onde a principal função social é a divulgação, onde dentro desse jornal apresentam, né, fatos, coisas que aconteceram na atualidade, fatos reais, fatos recentes, reportagens. Pode haver também um pedacinho que nós chamamos de lazer,
onde pode haver uma crônica, pode haver uma charge, uma tirinha, uma palavra cruzada. Então, essas são as principais características de um jornal. A lista. A lista é um tipo de texto que traz os nomes colocados abaixo um do outro, por ordem ou não, de algum produto, de nome, de pessoas, de coisas, com o objetivo de organizar o que se planeja fazer. Como exemplo, eu coloquei a lista dos meses do ano, tá bom? Então, os meses estão organizados na sequência. Vejam que a lista nós devemos colocar sempre um nomezinho embaixo do outro. A notícia. A notícia, ela é um gênero textual jornalístico? Sim. Por que jornalístico? Porque ela geralmente é encontrada no jornal e que está presente no nosso dia a dia, tá? Onde traz notícias de fatos que estão acontecendo, de fatos da atualidade. Toda notícia deve conter o título e perguntas em que nós conseguimos observar durante a leitura da notícia, como por exemplo, onde aconteceu aquela notícia, como aconteceu, quando aconteceu, por que aconteceu, com quem aconteceu e o que aconteceu, tá? São as informações que trazem nas notícias, certo? Ela pode ser escrita, geralmente nos jornais impressos, ou também as notícias, elas podem ser orais, né? Por que orais? São as mais comuns nos telejornais. São aqueles jornais que passam na televisão, tá? Onde os apresentadores contam os fatos que ocorreram no Brasil e no mundo naquele dia, ou na semana, ou naquele mês. Fatos recentes, notícias atuais, para deixar o leitor bem informado. O aviso. O aviso geralmente são através de placas, tá? Ou são papéis colados em algum lugar, ou algum outro meio, mas o aviso, ele traz informações, tá bom? Como exemplo, eu coloquei 2 placas de aviso, use álcool em gel, uma outra placa para manter a porta fechada, tá bom? Então, existem diversas formas de aviso. Tenho certeza que quando vocês forem em algum lugar, em algum momento da vida de vocês, vocês já viram aquela plaquinha amarelinha no chão falando que o piso estava molhado, né? Então, também é um aviso, certo? Então, os avisos geralmente são placas alertando sobre alguma coisa que está fornecendo algum tipo de informação. Os cartazes. Os cartazes são suportes que têm a função de divulgar alguma informação. Geralmente são escritos com letras grandes, em papel afixado de forma visível em locais públicos, tá? Por que escrito com letras grandes? Para chamar a atenção do leitor. Geralmente eles também são grandes e eles estão colados em paredes, em murais, ou seja, quando o leitor passar por aquele local, o leitor vai parar para ler aquela mensagem, ler qual é a informação que está trazendo naquele determinado local. O verbete. O verbete é um texto escrito de caráter informativo, ou seja, vai trazer alguma informação para o leitor, onde o destinatário, né, no caso, o leitor que estiver fazendo a leitura, vai fazer a consulta e a explicação de um conceito segundo padrões descritivos. Geralmente eles aparecem nos dicionários, em enciclopédias, tá certo? Observando aqui, ó, nessa primeira imagem, tem o exemplo de um verbete, onde traz informações sobre o animal, como o nome científico, características físicas, alimentos, como vivem, curiosidades, hábitos, tá? São textos curtos, traz também a imagem daquele animal que está se referindo, traz algumas explicações e a fonte do verbete, ou seja, de onde foi retirada aquela informação.
Na segunda imagem, tem um outro tipo de verbete. Geralmente, esse é encontrado nos dicionários, tá certo? Onde explica uma palavra, tá? São as explicações sobre uma determinada palavra, o que significa, sinônimos, tá certo? Como separa a sílaba e de acordo com qual regra gramatical ela se encaixa. Nós temos as anedotas ou piadas, né? Tenho certeza que vocês já ouviram piadas, que muitos de vocês gostam de piadas. Ela é um gênero textual humorístico em que o principal objetivo é levar o leitor ao riso, tá bom? São textos populares que vão sendo contados em ambientes informais, tá? Geralmente não possuem autor. Tenho certeza que vocês gostam de ouvir piadas, tá bom? Coloquei aqui no canto direito, aqui em cima, 2 exemplos de piadas, tá? E existem livros também que trazem várias piadas. Tem livros de piadas infantis, livros para adultos de piadas, tá certo? Então é um gênero bem comum, bem popular na nossa cultura da língua portuguesa. Autobiografia, tá? Então vamos pensar da seguinte forma. A biografia é quando o autor conta sobre a vida de uma pessoa. Já a autobiografia é quando o autor conta sobre a própria vida, tá? Ou seja, vai descrever em fatos e detalhadamente o que aconteceu com ele. Contar sobre a vida dele, desde que nasceu, o que ele fez, o que aconteceu na vida dele, o que ele gosta de fazer, tá certo? Prescrição médica, tá? Tenho certeza que todos vocês conhecem, todos já viram, tá bom? A prescrição também é conhecida como receita médica ou como receituário, tá bom? Que é quando a pessoa, às vezes, não está se sentindo muito bem, está doente, procura um hospital ou um posto de saúde, o médico atende e faz uma prescrição, faz uma receita. Ou seja, nessa receita, o médico, né, ou o profissional qualificado da saúde, vai colocar o nome do paciente, daquele paciente específico, os medicamentos que a pessoa tem que comprar, os medicamentos que a pessoa tem que fazer uso, tá? E a forma como esse remédio, né? Esse medicamento vai ser ministrado, de quanto em quanto tempo a pessoa vai tomar, que jeito que a pessoa vai tomar, se pode tomar em casa, se tem que ir no hospital fazer aquele medicamento. Então, é a receita, onde traz essa rotina de cuidados que o paciente deve ter. Parlenda, também muito conhecidas por vocês, são versinhos com temática infantil, recitados em brincadeiras de crianças, tá? Também são usadas por adultos para entreter e distrair os pequenos, tá bom? Então, tenho certeza que vocês conhecem muito bem as parlendas. Como exemplo, eu coloquei essa daqui. Hoje é domingo, pé de cachimbo, né? Então, vocês conhecem, tenho certeza que todos sabem recitar. As parlendas são muito conhecidas, tá bom? E também trabalhadas muito na época do folclore. Anúncios. Os anúncios são gêneros textuais que promovem algum produto, alguma ideia, tá? Geralmente, anúncio tem vários meios de comunicação, seja em jornais, revistas, televisão, internet, em rádios, outdoors, panfletos, faixas, cartazes. Os anúncios trazem informações, tá bom? E usam cores, usam imagens para poder chamar a atenção do leitor, tá? Geralmente são textos curtos que aparecem nos anúncios, ou muitas vezes até a ausência deles, mas o leitor consegue entender, compreender a mensagem pelo anúncio, tá? Como exemplo, aqui eu coloquei um anúncio, tá? Do Lixo é Seu.
Faça a coleta seletiva, condição para um mundo melhor. E aqui eu tenho uma imagem de alguns sacos de lixo, né? Porque estão separados por cores, porque cada cor é um tipo de lixo, tá? Então a ideia é que o autor, o leitor, que é a pessoa que estiver lendo aquele anúncio, compreenda que o lixo deve ser separado, feita a coleta seletiva, para poder haver a reciclagem, o mundo ser melhor, porque com reciclagem não vai haver tanta poluição, tanto desperdício, tá bom? Esse anúncio foi feito pela Prefeitura de São Paulo, do município de São Paulo, tá? E geralmente aqui embaixo, né, sempre tem um pedacinho do anúncio onde aparece quem é que fez aquele anúncio, certo? Tirinha, bem parecida com as histórias em quadrinhos, a tirinha é uma sequência curta de quadrinhos humorísticos e que geralmente faz crítica aos valores sociais, tá? Serve para entreter o leitor. Tá? É como se fosse uma história em quadrinhos, um pedacinho de uma história em quadrinhos, que também traz humor, mas tem uma certa crítica. Esse vocês também conhecem. O convite, ele é destinado a pessoas conhecidas como amigos, familiares, e todo convite deve conter informações sobre data, local e hora, e a respeito do acontecimento da determinada festa ou até mesmo de uma reunião, tá bom? Então aqui tem alguns exemplos de convites, ó. Um convite de aniversário aqui embaixo, outro convite de aniversário e um outro convite de um lançamento de um projeto que ocorreria em uma escola, tá bom? Vejam que os convites têm cores que chamam a atenção. Por que chamam a atenção? Para chamar a atenção do leitor, ou seja, o leitor tem interesse em ler aquele convite, tá bom? E vejam que tem a descrição do acontecimento, tá? Comemorar a festa de um aninho ou festa de 3 aninhos. Nesse caso, é o diretor que está convidando toda a comunidade escolar para o lançamento de um projeto, ou seja, sempre vai aparecer a descrição do evento que está ocorrendo, a data que aquele evento vai ocorrer, o horário que aquele evento vai ocorrer e o local, certo? Todos os convites aparecem, tá? No caso, os convites de reuniões, palestras, aparecem ainda na parte inferior quem é que está proporcionando aquela reunião, aquela palestra, tá bom? Reportagem, ela também é um gênero textual jornalístico, onde traz informações sobre determinado assunto ou acontecimento, tá? E geralmente elas estão em jornais, telejornais, são bem conhecidas. A reportagem é como se fosse um estudo, um aprofundamento de uma determinada notícia, tá? Ela é um estudo mais aprofundado, mais detalhado sobre um determinado assunto. Trava-línguas. Tenho certeza que todos vocês, aliás, todos nós em algum momento temos os trava-línguas. Vocês já ouviram? O que é o trava-língua? Ele é um gênero textual? Ele é um gênero textual como se fosse um jogo verbal, onde utiliza as palavras para fazer esse jogo, tá? Pode ser feito por crianças, adolescentes, adultos. E o principal desafio dele é conseguir reproduzir aquele som, aquela frase com clareza e rapidez, tá? Mas, por possuir um grande número de sílabas e uma pronúncia difícil, muitas vezes é repetida e similar, às vezes a gente acaba enrolando a língua, se enroscando um pouquinho. Mas esse é o legal do trava-língua, tá bom? Tenta ler de forma rápida, sem errar.